Olá pessoal, vamos caminhando na nossa série Reações e Equações Químicas. Neste vídeo nós vamos estudar as reações de deslocamento, ou também chamado reações de simples troca. São aquelas que ocorrem quando uma substância simples formada por um único elemento reage com uma substância composta, deslocando esta última em uma nova substância simples. Veja aqui este exemplo, nós temos o ácido clorídrico. Sim, aqui nós temos o HCl, que é uma substância composta. Por que composta, professor? Porque é constituída de diferentes átomos. Não é como esta aqui, que é constituída de apenas um tipo de átomo, o zinco metálico. Então, nós temos aqui uma substância composta, uma substância simples, elas irão reagir entre si e veja só o que vai acontecer. O zinco irá deslocar o hidrogênio. O hidrogênio ele vai ser deslocado pelo zinco e vai formar uma substância simples. Veja só, vai formar o gás hidrogênio e o zinco vai reagir com o cloro, formando uma substância composta, o cloreto de zinco. O cloreto de zinco, ele é ZnCl2. Então, claro que nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que balancear esta equação. Um balanceamentinho bem fácil, bem fácil. 2 cloros, 2 hidrogênios. Aqui tem um hidrogênio e um cloro, eu coloco o coeficiente número 2 aqui. Então, a equação está balanceada. Veja aqui, ó, nós temos então duas moléculas de ácido clorídrico reagindo com o zinco para produzir o quê? Produzir o cloreto de zinco. Aqui esta bolinha representa o zinco, aqui representa o cloro e aqui representa o hidrogênio. Ok. Agora tem uma pergunta interessante para deixar esta aula um pouco mais vibrante. Olha aqui, ó. Por que o zinco reage com o cloro, deslocando o hidrogênio? Por que o hidrogênio não fica ligadinho aqui com o cloro, quietinho, formando o ácido clorídrico? Por que o cloro tem que se desligar do hidrogênio e ligar-se ao zinco, formando este sal, o cloreto de zinco e o gás hidrogênio? Por quê? Por quê? O que o zinco tem de mais especial? É que, na verdade, nós temos uma diversidade muito grande de elementos químicos na natureza e os elementos químicos são diferentes nas suas constituições. E nós temos elementos químicos que têm uma reatividade maior do que outros elementos. Então, nós temos na química algumas séries de reatividade dos elementos. E aqui eu estou colocando para você a reatividade dos metais. Vamos analisar qual metal é mais reativo e qual é menos reativo. Bom, claro que esses metais nobres aqui, né, começando pelo cobre, um que seria o menos nobre de todos, né, o cobre, mercúrio, prata, ouro e a platina, esses metais aqui, eles são pouquíssimos reativos, evidentemente. Por isso eles são chamados de metais nobres, né? Então a reatividade deles é muito pouca. Agora, esses aqui já têm uma reatividade considerável. Observe que o potássio tem uma reatividade maior que o sódio, que por sua vez tem uma reatividade maior que o bário e aí maior que o cálcio. Esta série aqui, ela vai diminuindo a reatividade. Observe, então nós começamos com o potássio e vamos terminar com o chumbo. Professor, o hidrogênio está aqui, professor. Ele não é um metal, hein, professor? Ele é um não metal, ele é um gás. Sim, apesar dele ser um não metal, apesar dele ser um gás, ele está aqui porque ele também é deslocado por alguns metais e ele por natureza é eletropositivo. Ele por natureza ele pode ser deslocado por metais também, tá? Então
Lembrando que ele está colocado na coluna 1A, né? Tem apenas um elétron, então ele tem por natureza, ele também é eletropositivo, então ele pode ser deslocado por alguns metais também, tá? Então por isso é que o hidrogênio entra nesta série aqui. Bom, então aqui nós temos então a série dos metais mais e menos reativo, tá? Então o potássio é o mais reativo, a platina é o menos reativo. Essa tabela é uma tabela interessante para você trabalhar com ela nessas reações de deslocamento. Agora, professor, e os não metais? Bom, nós vamos trabalhar especificamente com os halogênios, a reatividade dos halogênios. Observem, o flúor é o mais reativo de todos. Aqui a seta ela está aumentando a reatividade para cima. Ó, o flúor é o mais reativo, depois vem o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Então, o flúor é o bambambam na reatividade dos halogênios, e dos metais é o potássio, e o sódio também tem uma reatividade muito alta. Bom, agora então nós podemos prever o que acontece, né? O que acontece com o ácido clorídrico mais o zinco para formar o cloreto de zinco e o gás hidrogênio. Observe, o que acontece é o seguinte, nesta tabela nós podemos verificar esta realidade. O zinco está aqui e o hidrogênio está aqui. O zinco tem uma reatividade consideravelmente maior que o hidrogênio. Então, é de se esperar que o zinco desloque o hidrogênio, tá? Desloque o hidrogênio e forme esta substância, o cloreto de zinco. Professor, vamos fazer uma outra equação aí? Sim, vamos fazer mais duas, né? Para nós podermos aplicar este conhecimento aí. Vamos pegar esta situação aqui do iodeto de potássio. O iodeto de potássio mais um sal reagindo com o gás cloro, e aí vamos prever o que acontece. Olha, vamos ver a reatividade, né? O cloro é bastante reativo, né? Vamos ver quem é mais reativo entre o cloro e o iodo. Vamos pegar a reatividade dos halogênios aqui. Então, nós temos aqui o cloro e nós temos aqui o iodo. Quem é mais reativo? Bom, por esta tabela, a gente verifica que, evidentemente, o cloro é mais reativo que o iodo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o cloro ele vai deslocar o iodo, e vai formar o sal cloreto de potássio. E o gás iodo vai ser liberado. Agora, professor, vamos balancear isso aqui, né, professor? Sim, vamos balancear. Ó, aqui tem 2 iodos, aqui nós temos apenas um. Então, eu coloco um coeficiente 2 aqui, aí fica 2 potássio, aqui tem 1 potássio, eu coloco 2 aqui. Então, temos 2 potássio, 2 cloro, 2 cloro. Equaçãozinha balanceada, e nós verificamos aqui o que acontece quando nós temos este sal iodeto de potássio na presença de gás cloro. O que vai acontecer? O cloro, por ser mais reativo, tá aqui o cloro por ser mais reativo que o iodo, ele vai deslocar o iodo e vai formar este sal, o cloreto de potássio, e liberando o gás hidrogênio. Agora vamos ver um caso interessante, muito interessante, bastante interessante. Imagine nós temos uma solução de sulfato de cobre. Então nós temos aqui uma solução de sulfato de cobre. Aqui o sulfato de cobre, a solução dela é azulada, e nós temos um prego constituído de ferro, tá aqui. O
prego. E se nós colocarmos esse prego aqui dentro da solução de sulfato de cobre, o que é que vai acontecer? Bom, vamos analisar a reatividade desses metais. Vamos analisar a reatividade desses metais, vamos comparar a reatividade do cobre com a reatividade do ferro. Bom, professor, se a solução de cobre é azul, por que o professor circulou exatamente de vermelho, professor? Pô, professor, aí, você é muito detalhista, esta é a verdade, calma lá, tá? Aqui, ó, vamos ver a reatividade desses dois metais, cobre e ferro. Bom, a gente já sabe que o cobre é um metal muito mais nobre do que o ferro, né? Ele tem uma reatividade muito menor, mas vamos lá na tabela, para a gente conferir. Tá aqui a tabela da reatividade dos metais, aqui nós temos o ferro e aqui nós temos o cobre. Na prática a gente sabe, né? O ferro enferruja, o ferro se oxida muito mais rápido do que o cobre, porque a reatividade do ferro é maior do que a do cobre. Está aqui, podemos verificar nesta tabela. Então, voltando aqui, meus excelentíssimos e excelentíssimas, deixe-me fazer aqui melhor distribuído no slide, para que nós possamos trabalhar bem trabalhado aqui. Nós temos o cobre e nós temos o ferro e temos o sulfato de cobre. Então, o que vai acontecer, professor? Vai acontecer que o ferro vai deslocar o cobre, vai ligar-se com o íon sulfato e nós vamos ter o sulfato de ferro e o cobre sólido. Veja só o que nós vamos ter, então, olha só, conhecendo a reatividade dos metais, nós podemos prever, então, o que vai acontecer na reação química. Então, o sulfato, ele vai ligar-se com o ferro, porque o ferro vai deslocar o cobre por ser mais reativo. E aí, professor, o que vai acontecer com esta solução aqui, professor? Veja só o que vai acontecer, olha, esta solução, ela de azul, ela vai tornar-se verde, porque aqui nós temos a solução sulfato de cobre, que ela é azul por natureza, e à medida que a reação química vai decorrendo, aí nós vamos ter o sulfato de ferro, que é verde. E observe como essa ponta do ferro ficou bem mais espessa. Olha aqui, ó. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque o cobre vai se depositando sobre o prego e dando esta aparência para ele aí. Então, meus estimados alunos, nós estamos chegando no final de mais uma aula, mas antes disto, deixe-me dizer a você o seguinte, olha, lembre-se sempre disso, ó, um elemento químico mais reativo irá deslocar o menos reativo. Isso para as reações químicas de deslocamento ou simples troca. Um grande abraço, te aguardo no próximo capítulo desta série.